Bom dia, um prazer encontrá-los aqui com saúde e dispostos a uma semana bem gostosa, né, pessoal? Que é uma semana literária, uma semana de cultura. E nada melhor do que isso, né, em que a gente vive num mundo onde outras coisas, na verdade, são faladas e a cultura, na verdade, é deixada de lado. Então, é um prazer sempre poder estar junto de pessoas que, na verdade, gostam da cultura, gostam da leitura, não é? E a gente poder, então, trocar um pouquinho de ideia. Bom, meu nome é Rodirley, o pessoal aqui me conhece por Rod, né? O Rod, que é mais fácil, né, pessoal? Acho que meu pai juntou o nome dos jogadores de futebol, né? E conseguiu montar meu nome aí. Mas daí todo mundo acaba me chamando por Rod ou por Rod, fica muito mais fácil, então fiquem à vontade. À medida que forem fazendo perguntas, não tem problema não, tá? E eu sou professor aqui do Colégio Camões, com muito orgulho, desde 2007. É isso, né, Silvio? Cadê o Silvio que está aqui, que não me ajuda, não me deixa mentir sozinho, né? Nós entramos no mesmo dia, né, Silvio? Desde 2007, né? Então, há 11 anos aqui praticamente já nós estamos no colégio, e com muito prazer, com muito orgulho, porque a gente sabe o quanto o colégio, na verdade, tem promovido em termos de cultura, em termos de leitura, em termos de conhecimento, enfim, para a cidade, não só aqui para os nossos alunos, mas para a cidade e para toda a região. Acabamos nos tornando referência, até mesmo por conta da própria feira, né, da FLISC, durante todo esse tempo em que a feira, na verdade, ela existe, e devido ao fato justamente da feira ela promover esse fator cultural, esse elemento cultural, enfim, que nós temos que dar muita atenção e muito valor nos nossos dias, e dias aí tenebrosos em que muito se discute questões políticas, gente perdendo amizade, quando a cultura ela tem um fator primordial de nos unir. É o conhecimento que nos une, não é? É o conhecimento que, na verdade, deve promover aí a paz, a união entre os povos, enfim. E eu trabalho aqui no colégio, pessoal, especificamente com a disciplina de literatura, não é? Minha formação é em letras pela Unesp de Assis, onde ali eu tive a oportunidade também de poder fazer o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado. Depois, então, quando a gente chega ao primeiro pós-doutorado na universidade, a gente não pode mais ficar ali e fazer um segundo pós-doutorado. Eu até costumo brincar que a gente costuma ser uma persona não grata ali dentro da universidade, né? Então, eu tive que, na verdade, acabar alçando voos para outros lugares. E agora estou lá lutando para trabalhar, então, com a literatura, literaturas africanas de língua portuguesa na USP. Então, fazendo um segundo pós-doutorado. Então, a pesquisa sempre fez parte, a leitura, a pesquisa, sempre fizeram parte, então, da minha trajetória. Seja como professor, seja como pesquisador, enfim, a leitura está sempre presente dentro da minha vida. E é uma das coisas que eu gosto de trabalhar e é uma das coisas que eu gosto de incentivar também. Eu sempre digo para meus alunos na faculdade que o primeiro passo, na verdade, para você conhecer, para você, na verdade, entrar no âmbito do conhecimento, é a leitura. A leitura é uma porta, né, pessoal? Uma porta de inúmeras possibilidades, de possibilidades muito boas, aí, de possibilidades maravilhosas. Eu sei que muitas vezes a gente se depara com momentos ou com pessoas que falam, eu não gosto de ler. Mas por que, na verdade, fala que não gosta de ler? Porque muitas vezes não teve a oportunidade de ser incentivado à leitura. Já pararam para pensar isso? Eu não gosto de ler, mas não gosta por quê? Sempre tem um motivo, não é? Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, mas qual é o motivo de você talvez não gostar de ler? Ninguém te incentivou a ler? Será que o trabalho com a língua portuguesa nas escolas ainda tem se ressentido de um trabalho muito voltado para questões gramaticais, de maneira estanque, de maneira, enfim, sem privilegiar o ato da leitura, não é? Então, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra há pouco tempo com o Faraco, e o Faraco dizia justamente isso. Ele tem um texto até mesmo que trabalha com essa questão do texto ao texto, não é? Então, na verdade, tudo deve partir do texto. O texto é o fator primordial. Então, o início de tudo, o start de tudo, na verdade, deve ser o próprio texto, deve ser a leitura, para que, na verdade, nós possamos participar do conhecimento. A nossa coparticipação no conhecimento deve vir acompanhada, portanto, do ato da leitura. É do texto. Não é? É o texto que promove para nós, então, o sentimento, a emoção, o efeito de sentido que a gente encontra dentro do texto, seja numa poesia, seja, então, num texto em prosa, num conto, numa novela, num romance.
Enfim, é o texto, na verdade, que promove isso. Ou seja, uma notícia de jornal, não é? Uma notícia de jornal pode promover isso. Uma notícia de jornal pode nos despertar para o conhecimento. Nem todo mundo aqui vai lá na frente, enfim, não é? Trabalhar literalmente com literatura. Mas a literatura faz parte do nosso dia a dia. Ela é aquela dose necessária de fantasia que nós precisamos. Do mesmo modo que muitas vezes nós vamos lá e assistimos a um filme, né? Enfim, vamos assistir a uma peça de teatro, ouvimos música, não é? Tudo isso é arte. Admiramos, então, uma tela, uma pintura. Da mesma forma, a literatura também é uma arte, e é a arte da palavra, não é? E é por intermédio dela, inicialmente, que eu julgo, pessoal, que seria muito interessante nós começarmos o processo de leitura. Porque a literatura, além de tudo, não é? Ela trabalha com um aspecto importante, que é o aspecto de nos despertar para o conhecimento, nos despertar para a fantasia. O Machado de Assis fazia uma coisa muito legal, que os críticos literários acabaram percebendo, né? Como que ele chamava a atenção do leitor dele? Alguém aqui sabe dizer? Como que o Machado despertava a atenção do leitor? Para que o leitor, então, pudesse desfrutar da obra, enfim, pudesse gostar do seu texto, apesar de ser do texto do Machado de Assis não ser dos textos mais fáceis, não é? O Machado, ele trabalha com um aspecto psicológico muito forte, tem um apuro de trabalho com a personalidade das personagens, de forma a ganhar um estofo, na verdade, conceder um estofo psicológico para elas, jamais visto na literatura brasileira até aquele momento. Mas vocês sabem como que o Machado já tinha na mente, então, essa preocupação que se tem muito hoje, e que se deve ter hoje, em despertar o prazer da leitura, ou de se despertar para o prazer da leitura? O que o Machado ele fazia? Alguém que sabe me dizer? Sem medo de ser feliz aí, pode errar. Não tem problema. Errar a gente conserta. O erro existe para a gente poder consertar, né? Vamos lá, sem medo de ser feliz. Alguém sabe me dizer? O que o Machado fazia para colocar o leitor, então, ali, né, no prazer da leitura? O que ele ia semeando ao longo da narrativa? Uma coisa chamada mistério, pessoal, né? Comecemos daí, depois a gente vai ver outras coisas. Uma coisa chamada mistério, não é? Todos os lugares para onde eu vou, eu respondo com o maior prazer. Eu acho lindo isso, tá? Quando o aluno ele chega e me pergunta, professor, Capitu traiu o Bentinho ou não? É a grande pergunta da literatura, pô. E aí? Traiu ou não, professor? Traiu ou não traiu? Eu estou ouvindo coisas aí das mais diversas, né? E traiu, não? Traiu? Não, né? Traiu, não. Traiu, não. Muito bem. O Machado, uma das preocupações do Machado era justamente despertar o mistério, despertar, fazer esse suspense em torno da leitura, para que o leitor se sentisse instigado, então, a ler o texto e tentar entender ou tentar encontrar, em determinados pontos da narrativa, se haveria ou não brechas para dizer, então, que Capitu havia traído o Bentinho ou não. Não é? Então, esse era o ponto fundamental, ponto crucial, então, da narrativa. Daí o leitor, quando ele chega ao final, ele se decepciona, porque, na verdade, o Machado não dá respostas prontas, não é? Ele não entrega de vencida as respostas para o leitor. Muito bem. Mas ele foi lá, leu, com escrutínio, com atenção, não é? Foi lá todo atento, lendo parágrafo por parágrafo, tentando entender aquilo. Ele chegou ao final e falou, puxa vida, mas Capitu não tem nenhum momento que me faça, na verdade, notar ou perceber que Capitu realmente tenha traído Bentinho. Mas será que realmente não traiu? Ele pode ler 10, 15, 20 vezes que ele vai chegar na mesma indagação, no mesmo anátema, né? Ou seja, aí da pergunta, né, do decifra-me ou devoro-te, da esfinge, será que Capitu traiu bem? Não sei dizer, né? A gente não sabe dizer. E a intenção do Machado era justamente essa, que na verdade nós não soubéssemos, aí pela narrativa, identificar isso. Por quê? Porque cada um de nós tem a liberdade para poder enxergar dentro do texto aquilo que é plausível, que é verdadeiro para nós, e aquilo que não é. Não é?
Então, a gente tem, na verdade, dentro do texto, possibilidades de resposta, mas essas possibilidades, elas nunca são fruto daquilo que o Machado de Assis deixou, na verdade, expresso, mas fruto daquilo que nós conquistamos por intermédio da nossa capacidade de leitura. Por exemplo, os alunos muitas vezes, e nós, né, muitas vezes conquistamos a seguinte leitura: olha, Capitu realmente não traiu o Bentinho. Por quê? O Bentinho, ele era um cara extremamente ciumento. Logo no início da obra, foi chamado de casmurro, que significa cabeça dura, não aceitava outro tipo de ideia. Então, quando ele chega lá no final da vida, lá, né, ele vai escrever uma obra tentando mostrar, então, a traição da Capitu e o porquê. Na verdade, ele havia expulsado Capitu de casa e ela tinha ido para a Suíça. Então esse cara era meio doidão, né? Ou então, esse cara era um advogado muito bom, que realmente ele escrevia maravilhosamente bem, como realmente o Bentinho escrevia. Então ele conseguiu argumentos para poder demonstrar a possível, a hipótese, ou a possibilidade da traição de Capitu em relação a ele. Por outro lado, pessoal, nós não temos nenhum indício na obra, né, advindo de Capitu. Por quê? Porque justamente o narrador da história é o próprio Bentinho. A história é toda narrada em primeira pessoa, né? E esse narrador é o próprio Bentinho. O nosso saudoso professor Antônio Cândido foi considerado o maior intelectual do século XX no Brasil e no começo do século XXI, falecido há pouco tempo. O professor Antônio Cândido dizia o seguinte, no livro chamado A Personagem de Ficção, que foi organizado então aí por vários e vários escritores, né, dentre eles o próprio Machado de Assis, o próprio Antônio Cândido, que escreveu então sobre a personagem do romance. E no momento em que ele vai analisar então aspectos do Dom Casmurro, ele diz o seguinte: do narrador de primeira pessoa desconfie. Justamente porque o narrador de primeira pessoa é como num estádio de futebol, né, galera? É como no estádio de futebol. Eu pergunto para vocês, quem tem mais a visão do todo dentro do estádio de futebol? É o jogador que está lá jogando, lá, né, no campo, nas 4 linhas. E aí, o Corinthians ganhou ontem, né, Silvio? Tá vendo? O Silvio está contente hoje, né? A galera corintiana está contente. Muito bem. Está lá, né? Dentro das 4 linhas, portanto, do campo, quem, na verdade, tem uma visão melhor, uma visão do todo, é o jogador ou é quem está lá na arquibancada? O que vocês me dizem? Na arquibancada. Nós, como leitores, nos colocamos onde, galera? Dentro do jogo ou na arquibancada? Os 2 lugares. Por quê? Na medida que a gente vai lendo o texto literário, vai participando dele, a gente vai aos poucos deixando de sentar na arquibancada para poder participar então da leitura. E era isso que o Machado, na verdade, queria. O envolvimento do leitor dentro do contexto da narrativa. Por isso nós chamamos de digressão. É o momento que ele para a narrativa, dá uma estagnada na narrativa, para poder incluir o leitor dentro do contexto do texto. Aí o leitor está ali, coparticipante, portanto, desse contexto, ele contribui para que, na verdade, a narrativa ela possa caminhar. Então esse é o fator primordial, aí almejado e conquistado pelo Machado de Assis. Não só pelo Machado, estou, na verdade, fazendo uma exemplificação com o Machado, mas a gente, na verdade, percebe isso com inúmeros outros grandes escritores, não é? Eles conseguem colocar o leitor dentro do contexto da narrativa, de forma que o envolvimento emocional, também chamado de catarse, esse envolvimento emocional faz com que o leitor coparticipe da história e, muitas vezes, contribua para o entendimento e contribua para a conclusão da história, a conclusão do enredo, tá? Então, esse é o dado importante. Muito bem. Gente, para gostar de ler e para, na verdade, se interessar por leitura, todo leitor é iniciado por um outro leitor. Já pararam para pensar nisso? Ninguém começa sozinho, não é? Quando o professor vem e conta uma história, conta a história para vocês de um determinado livro, de um determinado texto, com aquele entusiasmo, né, que o professor de literatura, ou o professor de história, ou o professor de gramática, ou o professor de física, ou o professor de química, vai contar uma história para vocês e conta com aquele entusiasmo, independentemente da matéria que ele ministre para você, quando ele vai contar uma história que ele leu, que ele gostou, não é? Então, aí nós nos sentimos então interessados naquilo,
o que acontece? A gente, na verdade, é iniciado na leitura por um outro leitor. É a influência. Essa influência é sempre muito boa. Então, nós sempre somos iniciados por um outro leitor. Mas, professor, mas eu, na verdade, eu costumo pegar a obra sozinho e vou lá. Não tem problema. O autor também foi um leitor. Então, nós sempre iniciaremos a nossa trajetória de leitura por intermédio de um outro leitor. Mesmo que esse leitor seja o próprio autor da obra. Esse que é o dado interessante, porque ele foi leitor de outros autores. Havia, pessoal, também um grande intelectual, o Jorge Luiz Borges, né? O Borges, o grande autor argentino, que ele dizia, ele tem um texto maravilhoso, chamado Kafka e seus precursores. Então ele vai dizer o seguinte, que a influência para a leitura é tão grande que se Kafka não tivesse existido, outros autores não teriam existido também. Olha que bacana, mas como que a gente vai chegar aí? Que loucura, né? Do Borges. Bom, se o Kafka não existiu, outros autores que vieram antes dele não teriam existido? Realmente é isso. Porque o Kafka foi tão importante que ele trouxe à tona, olha, o Kafka, né? O Kafka tem influência do Hoffmann, lá da Alemanha. O Kafka tem influência do Poe norte-americano. Tá? O Kafka tem influência, então, de outros grandes autores, né? Aí da França, da Alemanha, da Inglaterra, de outros grandes autores. Né? É o que ele chama, então, de Kafka e seus precursores. Ou seja, o Kafka ele fez lembrar autores esquecidos. Olha qual a importância do bom leitor, que é o escritor. Ele traz à tona escritores e leitores esquecidos no passado. Isso que é bacana, né? Isso que é legal, então, para nós. Tá? Muito bem. A isso, né, pessoal, nós chamamos, então, os famosos anjos da guarda literários, não é? Aqueles que contribuem conosco para que a gente possa adquirir, então, o gosto pela leitura. Quem são eles? Os nossos pais, os nossos padrinhos, os nossos familiares, os amigos, os educadores. Todos eles têm uma participação importante, porque todos eles já tiveram a oportunidade de desfrutar de uma leitura e passam para nós, então, a importância do ato de ler, né? Do ato de ler. E quando eu falo de ato de ler, aí os professores aqui vão lembrar junto comigo do Paulo Freire, né? Ele tem um texto maravilhoso sobre isso, é uma palestra que, na verdade, ele ministrou, e ele vai falar da importância do ato de ler, do ato da leitura, né? E ele diz uma coisa interessante, pessoal, que antes de você ler o texto e decodificá-lo, antes da decodificação do texto, você já tem, então, uma leitura prévia daquele texto. Por quê? Porque nós não somos folhas em branco. Na verdade, nós já temos todo um conhecimento, todo um contexto dentro de nós que contribui fundamentalmente para nós, então, entendermos o texto. Isso que é legal, né? Ou seja, todo texto que a gente vai ler, um pouquinho a gente vai entender. Você pode dizer, puxa, eu estou lendo lá então Camilo Castelo Branco, professor, aquele autor português chato, né? Que tem lá o Amor de Perdição, não estou entendendo nada. Puxa, e aí, o que eu faço? Eu sempre falo para os alunos, calma, o começo é um pouquinho mais chato, porque a linguagem é uma linguagem ainda lá do século XIX, então vocês vão com calma, vão aos pouquinhos, e daqui a pouco vocês vão conseguir entender. Não é? Então, é só ter calma, ter paciência, vai lendo com parcimônia, e daqui a pouco você começa a entender. Daí a história começa a envolver você, aí você começa na verdade, notar que você está diante de um Romeu e Julieta português. Duas famílias que não se entendem, não é? A família, então, do Simão Botelho e da Teresa de Albuquerque, não é? E os dois acabam morrendo depois, né, pessoal, numa história trágica, mas tem toda uma aventura diante daquilo, daqui a pouco você esqueceu até da linguagem difícil. Você está muito mais envolvido pela história, pelo enredo, que a linguagem difícil ficou para trás. Essa é a importância, portanto, do contexto, né, pessoal? Muitas palavras nós não vamos entender no momento da leitura, podemos até deixá-las de lado, nesse momento. Se depois quisermos, então, entendê-las, para nós aumentarmos, ampliarmos nosso vocabulário, e o ato da leitura promove isso, pessoal, a ampliação do vocabulário, ótimo, depois faremos isso. Mas antes de qualquer coisa, antes de tudo, na verdade, a nossa motivação deve ser pelo prazer. Tá? Voltando ao Paulo Freire dizia, ninguém aprende o que não quer aprender.
Então, da mesma forma, na leitura, ninguém lê o que não gosta de ler, o que não vai querer ler. Por isso, nós temos que ser inseridos, portanto, dentro desse contexto da leitura, para que nós possamos, então, criar primeiro o prazer da leitura, para depois nós podermos, então, participar do texto, na leitura do texto e até mesmo no desfecho, no entendimento, no desfecho do próprio texto. Então, nós temos esses anjos da guarda do bem, né, pessoal? Graças a Deus, aí, então, que nos ajudam, pais, padrinhos, familiares, amigos, educadores, que contribuem a todo momento, então, para que nós possamos ter, então, o hábito da leitura, né? Muito bem. Vocês sabem por que as criancinhas gostam muito dos livros? As crianças adoram os livros, né? Eu vejo aqui no colégio, por exemplo, as crianças adoram os livros, vão à biblioteca, folheiam os livros e tal. Por que as crianças normalmente gostam de ler? E com o passar do tempo, muitos vão perdendo esse hábito. Por que as crianças gostam de ler? Isso, entra no mundo do imaginário, não é? Perfeito, exatamente. É isso mesmo, muito bem. Olha, gente, como é importante a gente conversar, né? A gente conhecer um pouquinho do outro e conhecer um pouquinho das outras pessoas. Tá? Na Alemanha, há muito tempo atrás, havia então dois irmãos, o Wilhelm, né, e o Jacob Grimm, os famosos irmãos Grimm, né? Então eles eram de uma família extremamente pobre e viviam numa aldeia e, na verdade, eles iam trabalhar numa cidade maior e eles passavam por uma outra pequena aldeia onde eles viam pessoas bem mais velhas. Isso é verdade, isso não é lenda não, tá? Os irmãos Grimm, isso é uma verdade. E eles passavam por aquela aldeia e um dia o Wilhelm chamou o Jacob e disse assim: ô Jacob, a gente passa por aquela aldeia e a gente vê pessoas ali sentadas, conversando, enfim, mas nós nunca paramos para conversar com elas. Será que aquelas pessoas não têm muita história para contar? A gente está tão envolvido com essa coisa do trabalho, de chegar até ao trabalho, enfim, que a gente, na verdade, se esquece de conversar com aquelas pessoas. Gente, foi um start tão grande para a vida deles de leitores, que ali eles descobriram aquelas velhas histórias da Alemanha antiga, que até então eles desconheciam. Chapeuzinho Vermelho, né? Que mais? Rapunzel, A Bela Adormecida, dentre outras grandes histórias, portanto, do arcabouço, né? Esse conjunto das histórias aí da influência alemã, teutônicas, como a gente chama, né, de influência alemã. Muito bem. Isso foi suficiente para que, na verdade, eles reunissem, pessoal, todas essas histórias, e hoje nós chamamos, então, os contos dos Grimm, ou os contos dos irmãos Grimm. Se houve modificações ou não, e existiram modificações, sim, com o passar do tempo, para que essas histórias fossem adaptadas, então, ao contexto da contemporaneidade, então, essa é uma outra coisa. Mas que, na verdade, eles colheram muito dessas histórias, e hoje elas fazem parte, portanto, daquilo que as crianças gostam de ler. Puxa, isso foi um incentivo maravilhoso, não é? Para as crianças. Então, por que as crianças gostam de ler? Vocês disseram muito bem. Estimula a imaginação. A leitura estimula a imaginação. Tem desenho, não tem, pessoal? Livro para criança. Já viram livro para criança sem desenho? Se tem, é raro, né? Eu não vi até hoje. Livro para criança sem desenho? Nem que seja em preto e branco. Não tem problema. Escala de cinza, né? Não tem problema. A questão é, livro para criança sempre tem desenho. E o desenho desperta a imaginação. O desenho contribui para se despertar a imaginação na criança. Por que para o adulto normalmente não tem desenho? Para que o próprio adulto possa, pela capacidade da abstração que ele tem, construir a imagem das personagens que ele, na verdade, vai criando a partir dali. É um jogo, pessoal. Tá? O grande filósofo Huizinga, ele vai dizer, então, que a literatura é um jogo, é ludus, é lúdico. A literatura brinca conosco. Ou vocês acham que o Machado, quando ele, na verdade, coloca o leitor para tentar descobrir se a Capitu traiu o Bentinho ou não, ele não está brincando com a gente. O que mais ele está fazendo é brincando e tirando uma grande onda com a cara da gente, não é verdade? Tirando uma grande onda com a cara da gente. Espera aí, ó, esse leitor nunca vai descobrir. Ele pode ler 300 vezes o Dom Casmurro, que ele nunca vai chegar a uma conclusão então plausível. Está brincando, essa brincadeira é saudável, não é? Essa brincadeira ela é muito saudável.
essa brincadeira ela existe o tempo todo. Machado e outros escritores brincam conosco o tempo todo, pessoal. Participamos da história muitas vezes, entramos no jogo, não é? E aí quando a gente entra e se vê emotivamente envolvido no jogo, daí a gente, na verdade, não consegue se desvencilhar dele de maneira tão fácil, né? Então esse é o dado importante, tá? Outra questão também, pessoal, porque as crianças gostam de ler, porque elas vivenciam as aventuras das personagens preferidas. Aí começa, portanto, o motivo da escolha. Algumas crianças vão escolher determinada personagem, outras escolhem outras, não é? Tem gente, pessoal, tem criança que se adapta muito melhor aí com o mocinho. Tem criança que fala, não, eu quero ser então aí o malzinho da história, eu quero ser o perverso da história. Cada um vai ter a sua escolha ali então. A criança já tem essa liberdade, portanto, de escolha, que mais tarde nós então deveríamos ter também, não é? Como adolescentes e como adultos. Muito bem. Então tá lá. Se hoje, no Brasil, há uma grande quantidade de obras destinada ao público infanto-juvenil, que são coloridas, atraentes e de ótima qualidade literária, então, por que o livro ainda não conseguiu conquistar o seu espaço entre as crianças e adolescentes? Grande pergunta, pessoal, e para nós, educadores, é, na verdade, um grande dilema, não é? Se hoje o texto ele adquiriu, portanto, essa tecnologia, né? O texto é muito bem produzido, a literatura infanto-juvenil hoje tem ganhado espaço muito grande nas livrarias, não é? Enfim, as séries, né, pessoal, que são tanto para adultos quanto para crianças. O que está em voga hoje aí, pessoal? Que todo mundo está lendo? As Crônicas de Nárnia, o que mais? Outlander, né? Hoje a febre é o tal do Outlander, não é verdade? Todo mundo lendo o Outlander, todo mundo querendo ter o Outlander. Muito bem. Mas por que, por exemplo, o Outlander ou as Crônicas de Nárnia, né, enfim, despertam a atenção do leitor, muitas vezes? Ah, porque tem a série lá, professor, né? Tem a série, tem a aventura, não tem? Comecem a ler aquilo que vocês gostam de ler. O grande incentivo da leitura, pessoal, é o gosto, a bússola, tá? Que direciona, portanto, a nossa leitura deve ser o gosto. Lembra quando eu falei para vocês do Paulo Freire? Ninguém aprende o que não quer aprender? Então a gente tem que ter o gosto primeiro daquilo. Que tipo de literatura eu gosto? É a primeira pergunta que eu devo fazer para mim. Eu gosto de aventura, eu gosto de mistério, eu gosto então de romance psicológico, de texto mais psicológico, eu gosto de poesia. Né? Se os textos em prosa hoje sofrem, pessoal, desse esquecimento, desse ostracismo, imaginem só a poesia, né? Que é muito mais hermética, difícil de ser lida. Enfim, imaginem só o quanto a poesia tem sofrido, né? Tadinha, deve estar chorando. Por quê, pessoal? A poesia chora, né? Porque justamente a gente tem poucos leitores. A poesia é mais complexa, ela é mais hermética, ela é mais fechada, não é? Tudo deve partir, portanto, do incentivo e da motivação, né? O que é incentivar, pessoal? É mediar, tá? É um processo de mediação, tá certo? Motivar é interagir. Então, na medida que eu vou incentivar, eu falo para você assim, como é que é o seu nome? O Alex. Falou, Alex, você vai ler, meu querido, agora, então, o livro de contos da Clarice Lispector, que se chama, então, Laço de Família, tá? Lê e traga uma impressão na próxima aula. Isso, pessoal, é um incentivo, tá? A motivação é diferente. O que é a motivação? Quando eu chego aqui pro Alex, eu abro, então, Laço de Família, tá? Junto com o Alex e falo assim, Alex, tá vendo esse conto aqui do Laço de Família? Vamos ler um trechinho junto comigo? Vamos ver o que você acha. Daí eu paro num ponto para você que você vai continuar depois. Fala, puxa, o professor leu comigo, ele me motivou. Então daí a grande diferença entre incentivar e motivar, não é? Então incentivo é quando eu falo para o outro, faz isso, mas eu estou fazendo para demonstrar para ele que aquilo é interessante? Não. A motivação é quando eu leio junto, não é? A motivação
É quando eu, por exemplo, pego o conto Amor, que está lá então, né, no Laços de Família, vou ler junto com o Alex e vou mostrar para ele então até que ponto a personagem principal, que é a personagem da Ana, ela se vê então aí transformada do seu dia a dia, do seu cotidiano, de mulher dona de casa, em uma pessoa que passa a ter uma outra vivência, uma vivência diferente, no momento em que ela se depara com um cego mascando chiclete dentro então de um ônibus. Aquilo muda. Então eu estou lendo junto com ele. O professor ler em sala de aula, isso é fundamental, né, pessoal? A leitura do professor dentro da sala de aula é fundamental. Quem começa o texto para dar o tom do texto, normalmente é o professor, ele deve fazer isso. É um incentivo, na verdade, que ele deve dar, portanto, para o ato da leitura, né? Agora, pessoal, um pouco para os professores aí, né? Para nós professores. Como que nós motivamos, então, os nossos alunos a ler? Então, se o incentivo é apenas, vai lá e lê que vai ser legal, e a motivação é ler junto, não é? Participar junto com ele, portanto, do ato da leitura, então como que na verdade nós podemos fazer isso? Primeiro, pessoal, tudo deve partir de um planejamento, não é? Ao professor cabe planejar, entender, fazer uma enquete na sala de aula, perceber quais obras ou quais estilos, na verdade, de texto os alunos gostam mais. O que você gosta mais de ler? Eu gosto mais disso. Vai indicando, vai fazendo pesquisas então, e mostrando trechinhos para os alunos, lendo junto com eles, mostrando então o interesse que pode ser dado por aquele tipo de obra e por aquele tipo de assunto, não é? Então esse é o dado mais importante. Daí envolve, na verdade, a seleção das obras e depois uma metodologia. Como fazermos isso? Primeiro, pessoal, sempre indico, o professor ler um trechinho da obra para os seus alunos. Sempre fazer essa leitura. Depois, podemos dividir em grupos, podemos fazer outros trabalhos de interação, mas o primeiro passo deve ser, então, a leitura conjunta do professor, não é? Motivando e, posteriormente, incentivando. A motivação, na verdade, é tudo, né, pessoal? A motivação é tudo. Então, esse é o dado interessante. Muito bem. Como fazer a seleção, portanto, da obra? Pelo aspecto da literariedade. Até que ponto a obra, então, comunga, participa dos aspectos da literatura? Que elementos, na verdade, ela tem que fazem parte aí da literatura, não é? Que a obra consegue manter? Ilustrações? Tem, é um incentivo. O assunto que vocês escolheram, o tipo de leitor, é um leitor iniciante, já é um leitor acostumado, já é um leitor fluente, outras obras podem ser indicadas a partir daí, não é? A grande autora Isabel Solé, ela vai dizer uma coisa importante. Como estratégia, portanto, da leitura, o que direciona a leitura são os objetivos que nós temos antes de começá-la, tá? É uma viagem, né, pessoal? Nós temos que estar preparados, nos preparar, portanto, para tanto. Já pararam para pensar nisso? Você vai ler um texto, muito bem. Dali você começa justamente pelo fato de que você gostou do assunto, não é? O que você tem que preparar então? Toda a bagagem. Prepare a bagagem. Conhece o assunto? Não conheço tanto. Eu vou ler então uma obra da Idade Média, mas eu não sei o que foi a Idade Média. Procura então um pouquinho lá sobre a Idade Média, o que foi, como foi o período medieval, né? Daí você tem a bagagem fundamental para poder entender um pouco mais da obra. Então esse é um dado importante que nós temos que ter aqui, tá? Se eu não compreendo, se eu não entendo, eu vou a fundo então para poder entender, tá? Eu lembro muito bem disso, pessoal. A primeira vez na faculdade, quando nós tínhamos o curso de letras ainda em Presidente Prudente, que eu fiquei lá há mais de 15 anos só no curso de letras, né, trabalhando com literatura brasileira, literatura portuguesa e também teoria da literatura. E a primeira vez que eu fui dar a obra Grande Sertão Veredas, eu achei que minha aula foi um fiasco, né? Por quê que foi um fiasco a minha aula?
Porque eu vi que, na verdade, eu não tinha conseguido conquistar os alunos para a leitura do texto. Mas por quê? Porque eu também não tinha entendido muito bem o texto, né? Aí estava a grande questão. Eu não tinha entendido muito bem qual era o estilo, ou como era o estilo de Guimarães Rosa. Então fui lá, contei a história da obra, enfim, fiz uma análise simples para eles. Mas sabe quando você sai da sala de aula e você fala, puxa, eu não estou contente com essa aula que eu dei? Então, nós, professores, muitas vezes passamos por isso, né? Aí eu fui fazer o seguinte, eu saí da faculdade naquele dia, cheguei em casa, reuni as obras que eu tinha, que tratavam do Guimarães Rosa, e fui atrás. Aí eu pude entender, depois de uma semana, né, lendo diuturnamente, então, ali, as análises feitas da obra Grande Sertão Veredas, para poder entender, pessoal, qual era o lance da história, em que um cara, o Riobaldo, ele conta a história sozinho, o tempo todo, o cara não tem parada, né? Vai contando uma história de jagunçagem, enfim, você não consegue entender. Você não entende também porque que o cara vende alma para o diabo, né? Pô, o que isso tem a ver, né? Eu não consegui entender tudo aquilo, essa jagunçagem toda, essa briga do homem no sertão. Eu fui entender depois, né, fazendo as pesquisas daquilo tudo e lendo, sobretudo, o maior especialista do Guimarães Rosa no Brasil, que é um alemão, né, pessoal? O professor Willy Boll, né? O professor Willy Boll, ele, na verdade, se dedicou praticamente a vida toda dele ao Grande Sertão Veredas, a obra, portanto, Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Ele conhece as outras obras do Guimarães, mas ele, na verdade, se dedicou muito ali, né, na obra do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Daí que eu pude entender aquela história da jagunçagem, né, por que eles, na verdade, estavam brigando tanto, aquela luta toda, e a tentativa de dosar o bem com o mal, né? Porque a lógica do Guimarães Rosa era uma lógica diferente. Não era a lógica do indivíduo que tem o bem vai vencer, ou que tem o mal vai vencer, não, é dosar. Então, é por isso que ele vai dizer em determinados momentos, o Guimarães Rosa, que era um grande autor, né, pessoal? Aí, Guimarães Rosa, talvez, junto do Machado de Assis, segundo grande autor da literatura brasileira. Então, o momento que o Riobaldo vai dizer, ó, sertão é o mundo, sertão é perigoso, hein? E que se Deus vier aqui, no sertão que vem armado, né? Se Deus vier ao sertão que vem armado. Porque o sertão era perigoso, realmente. Até para Deus, né? Então ele vai dizer que o sertão era perigoso até para Deus. Então por quê? Porque Deus era muito bom. Para ele, na visão do Guimarães Rosa, o homem tinha que se dosar do mal também. Se for muito bom, vai morrer. Se ele tem a dose do mal para consigo, ele vai tentar sobreviver, ele vai lutar para a sobrevivência. Daí que eu fui entender essa lógica interna do romance, né? Aí eu pude dar uma aula melhor. Eu pude incentivar os meus alunos a lerem Guimarães Rosa a partir desse momento. Não é que eles tinham interesse de ler o Guimarães a partir de então? Daí qual foi a minha estratégia? Galera, não comecem pelo Grande Sertão Veredas, porque é uma obra muito grande. Comecem então pelo Sagarana. Vai lá no Sagarana e do Sagarana peguem um conto maravilhoso chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Neste conto, a gente tem ali uma história de jagunçagem também. É uma espécie de microcosmo, pessoal, daquilo que vai acontecer lá no Grande Sertão Veredas. Porque o Augusto Matraga, ele era um jagunço. E um jagunço dos piores, né, dos mais ferrenhos, então. Em determinado momento, pessoal, como ele não tinha mais dinheiro para pagar os seus asseclas, né, os indivíduos que trabalhavam para ele, né, ali, esses indivíduos eles partem para outro jagunço, vão trabalhar então para outro jagunço, né, e deixam o Augusto Matraga sozinho. Muito bem. Desta feita, pessoal, os antigos trabalhadores do Augusto Matraga, os antigos jagunços, eles vão partir contra o Matraga. Batem tanto nele, tanto, que ele na verdade é tido como morto, ele é dado como morto. Ele é jogado no despenhadeiro e um casal de afrodescendentes recolhe, né, o Augusto Matraga, tá? E começa então a trazer um padre para ele. E o padre vai lá todo dia. O padre chega com a intenção de dar extrema-unção, porque ele estava quase morto, né? Quando o padre chega todo dia, quando o padre chegava todo dia, o padre encontrava cada dia o Augusto Matraga melhor. Ele estava melhor, estava melhorando, muito bem. Daí que é o grande interesse, né? Vai, aí.
O Matraga também tomou chuva, pessoal. Tá? Ele foi dado como morto, foi encontrado ensopado, né? Ali então também, tá vendo? Olha, vocês estão vivenciando a história, né? Estão vivenciando a história. Olha aí. E ele foi encontrado de manhã, passou as 3 estrelinhas do céu ali, né? Aí vocês estão vivenciando a história. Tem todo uma... Aí, olha, os meninos estão ajudando aí no vivenciamento da história, né, pessoal? Que bacana. Ajudando a vivenciar a história do Augusto Matraga. Só ninguém vai levar porrada aqui, graças a Deus, né? E não precisa, né, pessoal, levar porrada, tá? Porrada faz mal, não pode, né? Tá lá. Então, o Matraga, pessoal, todo dia ele recebe o padre. E o padre vai com a intenção de dar extrema unção para ele. Quando chega lá o padre o vê melhor todo dia, fala, pô, e agora, né? O padre começa a ler a Bíblia para ele todo dia. O Matraga começa a levantar, primeiro com muletas, né? Vai caminhando. E depois ele começa a caminhar sozinho. Aí que é o dado interessante. Começa a caminhar sozinho. Muito bem. E o Matraga, pessoal, em determinado momento, ele passa a ler a Bíblia o tempo todo. O que vocês notaram de interessante aqui? Além de ter tomado um pouquinho de chuva, olha lá, tá se banhando. É o Matraga tomando banho. Tá vendo? É o Matraga se banhando ali, né? Tá vendo? Toma banho antes de ler a Bíblia, né, pessoal? Vai tomar banho primeiro, né? Tá vendo? Olha lá. Isso. Muito bem. Aí precisa lavar, é sempre bom, né? É sempre bom lavar ali. Muito bem, galera. Então, ele passa a ler a Bíblia. Ele não aproveitou essa ducha gostosa ali, né? Puxa. O Matraga passa a ler a Bíblia todo dia. Porque o Matraga já era dotado do mal. Pô, era um cara de quem todos tinham medo, né? Era um cara mau, ruim, enfim, né? Como dizia o próprio Guimarães Rosa, era ruim até a escuma do bofe, né? Tão ruim que ele era, então. Muito bem. Quando o padre chega para ele, o padre vai dando a ele o quê? O bem. Vai concedendo a ele, então, a bondade. Ele vai dosando, então, aquela maldade que ele já tinha com a bondade que ele passa a adquirir. Daí ele está preparado. Porque então eu tenho a hora e a vez de Augusto Matraga? Justamente por isso. Porque agora ele conseguiu se dosar do bem. O mal era insuficiente para ele poder sobreviver no sertão. Ele tinha de ter, na verdade, as duas características, o bem e o mal. Tá? Não é o maniqueísmo, ou é só bom ou é só mal. Não, é o bem e o mal. A lógica do sertão é essa para o Guimarães Rosa. Né? Daí ele vai enfrentar o Joãozinho Bem-Bem. E o Joãozinho Bem-Bem havia maltratado um senhor. E o Matraga não gosta. Se o Matraga ele tivesse tido só o mal até aquele momento, ele não ligaria. O Joãozinho Bem-Bem está maltratando esse velhote aí, deixa quieto, né? Não vou nem esquentar minha cabeça. Não, ele se sente então muito mal. Depois de ter visto então o Joãozinho Bem-Bem maltratando o senhorzinho lá. Então ele passa a enfrentar o Joãozinho Bem-Bem. Os dois, nesse enfrentamento que tem, pessoal, nesse gládio, nessa briga que eles passam a ter, eles se matam, né? Um fere ao outro mortalmente. E daí vem o lado do bem para o Matraga. As pessoas, não, vamos recolher o Matraga, vamos tentar fazer alguma coisa. Ele está lá caído e diz, não, recolham o Joãozinho Bem-Bem primeiro, porque ele está pior do que eu. Não, mas aquele cara é muito mau, nós vamos esfolá-lo. Não vamos esfolar ele, que ele é filho de Deus também. E agora ele já pagou todos os pecados dele. Daqui a pouco, então, ele já não mais vai estar aqui para pagar os pecados. Vão lá, recolhem, mas já está morto, né, pessoal? O Joãozinho Bem-Bem. Daqui a pouco o Matraga também expira. Essa é a hora e a vez do Augusto Matraga. É a hora e a vez que ele adquiriu as duas características do bem e o mal. É um momento, né? Cadê meu amigo para tomar banho ali? Pô, né? Aí, já tomou muito banho hoje. Deixar um pouquinho para sábado, né? Olha lá. Sábado também é dia de tomar banho, fião, né? Então ele adquiriu o bem e o mal, o Matraga, né, pessoal? Para poder então sobreviver dentro daquele contexto. Então foi um momento que os alunos despertaram. Falaram, pô, Roger, é legal, agora eu consigo entender o Grande Sertão Veredas. Por que o Riobaldo tem que vender alma pro diabo? Por que o Riobaldo tem que, na verdade, andar armado pelo sertão, lutar contra o Hermógenes, né? Lutar contra os demais jagunços. A Diadorim, né?
ela se traveste de homem para poder lutar. Agora eu entendo, porque as personagens têm que ter o bem e o mal conjuntos ali, então, para poder sobreviver, né? Então esse é o dado importante. Esse incentivo, pessoal, é importante, na verdade, juntamente com a motivação. Lê junto com eles. Foi um conto que eu pude ler, parte dele, que é um conto grande, com os alunos, despertá-los, portanto, para o ato da leitura, não é? Então a leitura conjunta é muito importante para nós, tá? Muito bem. Agora a gente parte para um ponto fundamental, que é como entender o texto. Eu costumo dizer, pessoal, seguindo aquela linha do Fiorin, já pude conversar muito com o Fiorin sobre isso, sempre que havia encontros de escola, sempre batia papos com o Fiorin sobre isso. O Fiorin dizia, olha, professor, uma coisa que na verdade nunca tem falhado é aquela leitura que eu sempre promovo nos meus livros, dos 3 níveis de leitura do texto. Todo texto, pessoal, independente do tipo de texto que seja um texto literário ou não, ele vai ter 3 níveis de leitura, tá? Não que você precise ler talvez 3 vezes o texto para poder sacar esses 3 níveis de leitura. Mas os 3 níveis de leitura, eles existem. Independentemente se você, na verdade, conseguiu, não é, ler 1, 2, 3 vezes, ou leu uma primeira vez, já pôde entender os 3 níveis. O primeiro nível é o nível epidérmico do texto. Está aqui na pele do texto, né? É o nível que você consegue sacar, então, quem são as personagens, qual é o enredo, qual é o espaço. Na verdade, uma das personagens, elas deambulam onde elas estão. Esse é o primeiro nível do texto. É o momento mais ali, pessoal, concreto, que a gente consegue perceber personagens, enredo, espaço e coisas, então, que a gente materializa na nossa mente. O segundo nível de leitura é o que a gente chama, então, de nível intermediário. Nesse nível, pessoal, intermediário, concorrem 2 elementos. Todo texto tem. É a tese versus a antítese, tá? Então eu tenho aquilo que se defende dentro do texto e aquilo que se combate dentro do texto. As famosas tese e antítese. Tese é o que se defende. A antítese, na verdade, é aquilo que vai contra a tese. É a antitese. Todo texto tem. E o nível profundo é aquilo que, na verdade, o autor procurou fazer com que você comprasse em termos de ideia. É a ideia que o autor quer vender para você, tá? É a ideologia. É o momento mais abstrato de tudo, não é? É o momento mais abstrato de tudo, é o momento mais hermético. O texto literário, ele vai ter os 3 níveis de leitura, pessoal, indefectivelmente. Quando nós estamos diante de um texto técnico, também tem os 3 níveis de leitura, mas quando a gente chega no segundo nível, a gente já, de vencida, já consegue, então, entender o terceiro nível. E o Fiorin, ele sempre lança a mão de um conto do Monteiro Lobato, né? Uma fábula do Monteiro Lobato, para poder exemplificar isso, que é a que eu vou usar agora com vocês. Que é a fábula, então, do galo e da raposa. Alguém conhece a fábula do galo e da raposa aqui? Ele começa lá, um velho galo matreiro, né, tal. Então, o galo, quando ele viu uma raposa, ele tratou logo de subir numa árvore. O que o galo e a raposa têm de diferentes, queridos? O galo come a raposa? Não, né? Normalmente é o contrário, né? Normalmente é o contrário, pô. Normalmente, no mundo da natureza, né? Normalmente é o contrário. Dentro da cadeia alimentar, então, o galo, ele passa a ser, então, o quê? Alimento da raposa, né? Então, por isso, a raposa sobe, então, lá numa árvore e fica ali. O galo fica ali quietinho, né? A raposa chega para ele, ô, seu galo, por favor, desce daí, meu amigo. Onde já se viu? Porque subir aí nessa árvore, você está vendo lá os animais todos em paz, tranquilos, se abraçando. Desce daí, vem me dar um abraço fraterno então, meu irmão. É o galo esperto, né? O galo não é bobo nem nada. Daí o galo fala para ele, é verdade? Sim, a raposa diz. Todos os animais estão se abraçando, se beijando, estão na maior paz aí então. Né? Estão na maior paz. Vamos também aí entrar em paz. Venha para cá, me dê aquele abraço fraterno, seu galo. E o galo, muito esperto,
olha lá para frente e consegue enxergar então dois cães, dois cachorros que estão vindo. Ele fala para o galo então, para a raposa, né? Ó, dona raposa, já que os animais estão todos em festa, estão alegres, felizes e contentes, façamos o seguinte, vamos esperar os dois cachorros chegarem, aí todo mundo se abraça junto. Daí termina o Lobato, né? Ouvindo falar de cachorro, dona raposa tratou logo de fugir. Saiu fora, né, pessoal? E daí toda a fábula tem um conteúdo moral, e o Monteiro Lobato termina contra a esperteza, esperteza e meia. Muito bem. Quais são os 3 níveis de leitura de um texto como esse? É um exercício bacana, pessoal, para a gente aprender a gostar de ler. É um exercício extremamente importante, bacana, legal, para a gente começar a gostar de ler. Qual que é o primeiro nível? Quando a gente percebe os elementos palpáveis do texto, né? Ali a gente tem o galo, a raposa, tem a floresta, tem a árvore, tem os cachorros. A gente consegue notar, então, ali dentro desse espaço da narrativa, os elementos mais palpáveis. Tese e antítese. Bom, a tese é, para cada um eu tenho uma tese, né? Por exemplo, para a raposa, a tese é de que os animais estão em paz. A antítese é, como é que eu vou fazer o galo acreditar nisso? Como é que o galo vai acreditar? É a antítese, porque o galo não acredita que os animais estejam em paz. Portanto, eu tenho uma outra tese do galo, que é, na verdade, o contraponto para a antítese da raposa. O galo dizendo, peraí, dona raposa, os animais estão em harmonia, coisa nenhuma, pô, é mentira tua, né? Ele não disse isso com todas as palavras, o galo, mas ele imaginou lá então. Eles não estão contentes, os animais não estão se abraçando, se beijando dessa maneira, dessa forma, então não acredito. Não acredito. Enquanto a raposa está ali, na sua falsidade, né? Se vocês perceberem, ambos estão agindo de maneira estão agindo com falsidade, para tentar, então, um conseguir aquilo que quer do outro, não é? A raposa comer o galo, e o galo se livrar, portanto, das garras da raposa. Muito bem. Então, a ideia de cada um passa pelo âmbito da ironia, não é? Um é irônico, então, com o outro ali, para poder alcançar os seus desejos, os seus desígnios. Muito bem. Agora, quando o galo consegue se desvencilhar da raposa, falando dos cães que estão chegando, para todos se abraçarem juntos, já que os animais estão mesmo em paz, aproveitar, portanto, esse momento de uma fraternidade ali maior, então a raposa vaza, cai fora, né? A raposa acaba por sair fora. E daí a gente chega, portanto, no nível ideológico. O nível ideológico é contra a esperteza, esperteza e meia. O galo teve que ser mais esperto do que a raposa, que é o símbolo da esperteza, para poder então vencê-la. Olha aí, quanta coisa a gente conseguiu entender. Os 3 níveis de leitura, né? O Fiorin e o Platão sempre dizem isso, né? Olha, professor, a melhor maneira é partir por essa visão de incentivo à leitura através dos 3 níveis de leitura. Porque o aluno se sente, então, aí com poder de leitura. Porque ele não leu, pessoal, aquela leitura não significativa ou apenas decodificativa, né, pessoal? Decodificadora, que 70% da população leitora brasileira, olha lá, estou falando 70% dos brasileiros, não. 70% dos que leem no Brasil só leem até o 2º nível de leitura. Triste isso. Só até o 2º nível de leitura. E o restante não consegue entender a ideologia presente no texto. Daqueles que leem. Quando a gente entende a ideologia por trás do texto, gente, o poder que isso dá é uma coisa maravilhosa. Então quer dizer que a leitura pode dar poder? Pode. A leitura dá o poder, pessoal. Dá independência, dá autonomia para a gente. Então a leitura tem esse poder fundamental de nos dar autonomia. Só para lembrar mais um, pessoal, já partindo para as conclusões, não sei se vocês já que mencionei o Machado no início. O Machado tem, na verdade, um apólogo, um conto, né, em que objetos acabam por dialogar. Se na fábula eu tenho, então, os animais dialogando, no apólogo eu tenho os objetos dialogando. Muito bem. Então eu tenho o famoso apólogo do Machado de Assis, que é um apólogo entre a agulha e a linha, não é? Então ali, em determinado momento, a agulha e a linha começam a conversar. E uma tentando ser superior à outra, né?
Aí a agulha fala, olha, eu sou superior a você, dona agulha, dona linha. Porque eu, na verdade, vou abrindo os caminhos para que você venha atrás e eu ir passando. Então quem é mais importante aqui? Eu. Ah, fala, não, eu e mais eu, diz a linha, sou mais importante do que você. Porque você apenas abre o caminho, mas quem vai, na verdade, costurando o vestido da baronesa sou eu. Você não fica no vestido da baronesa. Ah, não, mas sem eu, que abro os caminhos, não tem espaço para você entrar. Ah, tá bom, então vamos resolver esse problema então, dona agulha. A questão é a seguinte, depois de costurado o vestido da baronesa, quem vai para a festa? Eu, a agulha, a linha. Eu vou para a festa no vestido da baronesa. E você? Você vai voltar lá para a caixinha de agulhas. Não é que a agulha passa a pensar? E passa a refletir? Aí aparece uma personagem fora da história, né? Ali um elemento fora da história, que é uma voz, pessoal, para trazer à tona justamente a ideia da moral da história, que diz assim, um velho professor de melancolia disse, eu também tenho sido agulha para muita linha ordinária. Né? Ou seja, muitas vezes nós abrimos caminho para o outro e o outro às vezes não dá nem bola para a gente. Né? A gente vai lá, indica o fulano para determinado emprego, né? Apresenta o amigo para os outros amigos, mas aí nunca mais olha para a gente. Então o que ele vai dizer, eu também tenho servido de agulha, aberto os caminhos para muita linha ordinária, que não vale a pena, né? Quanta coisa a gente consegue aprender daí. Olha o nível ideológico lá no fundo. Primeiro nível, a agulha, a linha, no momento então de costura, né? Em que elas estão ali, portanto, para ver quem na verdade vai ao baile. Qual que é a tese e a antítese? Cada uma tem a sua. A tese da agulha é que a agulha, ela é mais importante do que a linha. Né? Consequentemente, a linha, ela, na antítese, ela é menos importante do que a agulha. Muito bem. Qual que é a tese da linha? A linha diz, eu sou mais importante do que a agulha. Porque, na verdade, quem vai para o baile no vestido da baronesa, depois de o vestido ter sido costurado, sou eu. E não a agulha. A agulha volta lá para a caixinha, para o ostracismo, para a caixinha das agulhas. Mas eu vou, então, lá para a festa, né, junto com a baronesa. Muito bem. Esse é o segundo nível de leitura, né? Agora, o terceiro é esse que a gente descobriu. Portanto, de que muita gente tem servido de agulha, aberto os caminhos para gente que às vezes não vale a pena. Olha como que é legal, na verdade, a gente perceber isso, né, pessoal? E outra coisa interessante, na medida que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo outros textos dentro de outros textos. A isso nós chamamos de intertextualidade. Gente, desde a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, uma das coisas que mais tem sido prolatada, né, é justamente o fato de que nós devemos partir do texto. Os professores de língua portuguesa, sobretudo, devem partir do texto, inicialmente. Essa é a função, é do texto ao texto, né? Então não é um ensino tradicional da gramática somente, ele vai existir, ele tem que existir, ele deve existir, mas a motivação deve vir a partir, na verdade, do texto. É esse momento, pessoal, que o professor de língua portuguesa, por exemplo, deve fazer aquilo, não só incentivar, né? Não é? Mas é a motivação. Ler com os alunos, perceber se eles estão entendendo. É um processo de comunicação que deve, na verdade, levar em conta o feedback. Deve levar em conta se o outro está entendendo ou não. Não é? Então, esse é um fator fundamental. Então, nunca partir da gramática propriamente dita, porque você mata o texto, né? Mas partir do texto propriamente, porque o texto é aquele que vai motivar o aluno, então, a gostar da leitura. O gosto da leitura por si só nos faz aprender muito de gramática. Não é, pessoal, o estudo da gramática não é substitutível, tá? Não dá para substituir o estudo da gramática. Ele é importante, tá bom? Não imaginem, a partir de hoje eu vou ler e não vou ter mais gramática. Não. Volta e meia, mesmo quem lê bastante, precisa, na verdade, se reportar à gramática normativa para perceber se escreveu correto, para perceber se está no estilo adequado, uso das vírgulas e coisa parecida. Não é? É fundamental. O estudo da gramática é fundamental. Só que, na verdade, esse estudo deve partir sempre de um texto. Deve motivar-nos primeiro, porque motivados nós funcionamos melhor.
motivados, nós lemos melhor. A leitura abre mundos. A leitura abre sonhos. A leitura faz com que os sonhos permaneçam. A leitura, ela dá alimento para os nossos sonhos. A leitura nos torna independentes. A leitura, na verdade, tem a possibilidade de nós vencermos a depressão. Grande mal dos séculos. Aí, não é? A depressão. A leitura, na verdade, tem o poder de nos sentirmos com autonomia, com poder. A leitura nos ajuda a falar melhor. A leitura nos ajuda a conversar, a ter assunto. Quer paquerar? Vai ler primeiro, né? Vai ter assunto para conversar. Senão você fica lá como, na hora da estrela, a Macabeia, né? E o Olímpico de o namorado dela. Eles estavam passeando. Já estou terminando já, viu, galera? Tá lá, então, estão passeando, né? Ele era um metalúrgico e ela uma datilógrafa, né? Mas não liam. Eles não liam. Eles não liam. Olha lá, passeando, o namoro deles, passeando. Aí, em determinado momento, o Olímpico de Jesus, ele chega perto de uma loja de parafusos e começa a falar para Macabeia assim, quase mais de uma hora sem conversar, hein? Ó, tá vendo aquele parafuso ali, né? Então, é a conversa deles, né? Olha que parafuso diferente que eu tô vendo. Não tem assunto, pô. Quem lê tem assunto para todo mundo, é divertido. Quem lê se diverte, diverte ao outro. E, sobretudo, pessoal, quem lê tem ânimo e quem lê vence as agruras do dia a dia, a dureza da realidade, não porque se afasta dela, mas porque passa a entendê-la, tá? Então a leitura nos promove o entendimento da realidade. Gente, muito obrigado, tá? Valeu conversar aí um pouquinho com vocês. Um prazer enorme. Sejam sempre muito bem-vindos ao Colégio Camões. Vocês sempre serão recebidos de braços abertos pelos nossos queridos alunos, aqui por nós, professores. Para mim foi um prazer enorme. Muito obrigado.